Imagine uma figura envolta em mistério, com um cajado ornamentado e olhos que parecem ver além do tempo. Uma mulher temida e reverenciada, capaz de sussurrar segredos do destino, de invocar espíritos e de mudar o curso de batalhas e vidas. Não era uma rainha nem uma guerreira, mas seu poder era tão vasto quanto o de qualquer deus. Ela era a Volva. Em um mundo dominado por machados e escudos, as Volvas detinham uma força que ia além da brutalidade física. Elas eram as guardiãs de um conhecimento antigo, as pontes entre o mundo dos homens e o reino dos deuses. O que as sagas e a arqueologia revelam sobre essas enigmáticas profetisas vai te chocar e te fazer questionar tudo o que você pensa sobre o poder feminino na era viking. Além dos machados, o poder oculto feminino na era viking. Quando pensamos na era viking, a primeira imagem que vem à mente é quase sempre a de guerreiros barbudos, longships e batalhas sangrentas. E de fato, a coragem e a força física eram altamente valorizadas. No entanto, essa é apenas uma parte da história. Havia uma força silenciosa, mas incrivelmente potente, que permeava todos os aspectos da vida nórdica, desde as decisões de um rei até a sorte de uma colheita, o poder feminino. E dentro desse poder, uma figura se destacava acima de todas as outras. A Völva. A Völva não era uma mulher comum. Ela era uma sacerdotisa, uma profetisa, uma praticante das artes mágicas e espirituais, com uma conexão direta com os reinos divinos. Seu nome, Völva, vem de uma palavra nórdica antiga que pode significar aquela que carrega um cajado ou mulher vidente, referindo-se aos instrumentos de seu ofício e à sua capacidade de ver o futuro. Elas eram as detentoras do Seidr, um tipo de magia nórdica que envolvia profecia, manipulação da mente e até mesmo a capacidade de influenciar a sorte. Seu status era tão elevado que até mesmo Odin, o pai de todos, buscava seus conselhos para desvendar os segredos do cosmos. Este vídeo vai mergulhar fundo no mundo das Völvas, explorando quem eram essas mulheres misteriosas, qual era o seu papel na sociedade viking, como elas exerciam seu poder e por que eram tão respeitadas, e por vezes temidas. Vamos além dos estereótipos dos machados e desvendar um aspecto da cultura nórdica que revela a complexidade de suas crenças e a profunda influência que essas mulheres exerciam sobre reis, guerreiros e o povo comum. Prepare-se para descobrir uma verdade sobre o poder feminino na era viking que você talvez nunca tenha imaginado. As raízes da magia nórdica, o Seidr e suas práticas. Para entender as Völvas, precisamos primeiro mergulhar no coração da magia nórdica, um sistema de crenças e práticas que ia muito além de rituais simples. A forma de magia mais intimamente ligada às Völvas era o Seidr. Diferente da magia que vemos em filmes, o Seidr era complexo e profundo, envolvendo uma série de técnicas e estados alterados de consciência para acessar o conhecimento e influenciar o mundo. Embora seja difícil reconstruir todos os detalhes de suas práticas hoje, as sagas, os poemas Eddas e achados arqueológicos nos dão pistas importantes sobre como o Seidr era conduzido. Uma das características mais marcantes do Seidr era a sua conexão com a profecia e a adivinhação. As Völvas eram as mestras em ver o futuro e em desvendar segredos ocultos. Isso não era feito de forma aleatória. Geralmente a Völva se sentava em uma plataforma elevada, conhecida como Seidjalr, ou um assento de magia, que poderia ser feito de madeira ou até mesmo uma pilha de pedras. Ao redor dela, um grupo de assistentes, muitas vezes jovens mulheres, cantava canções especiais conhecidas como Vardlokur. Essas canções tinham um propósito muito específico: ajudar a Völva a entrar em um estado de transe, a abrir as portas da percepção e a atrair os espíritos necessários para a comunicação e a visão. Durante o transe, a Völva se conectava com os reinos espirituais. Ela podia viajar para outros mundos, como o submundo ou os reinos dos deuses, para buscar informações diretamente da fonte. As respostas vinham na forma de visões, presságios ou palavras enigmáticas, que eram então interpretadas e comunicadas aos que as consultavam. Não se tratava apenas de prever eventos futuros, mas também de entender as causas de infortúnios, como doenças ou má colheita, e de oferecer conselhos sobre como mudar o curso do destino. Esse era um poder imenso, pois permitia que decisões cruciais fossem tomadas com base em um conhecimento que ia além da compreensão humana comum. Além da profecia, o Seidr também envolvia a manipulação de energias e a influência sobre eventos. Uma Völva podia, por exemplo, conjurar tempestades, influenciar a fertilidade da terra ou até mesmo afetar o ânimo de guerreiros em batalha. No entanto, é importante notar que o Seidr era uma forma de magia que, para os homens, era considerada ergi, ou seja, algo efeminado
refinado e desonroso. Isso porque envolvia práticas que desafiavam as noções de masculinidade e honra dos guerreiros vikings, como a passividade e a receptividade do transe. Por essa razão, o seder era predominantemente praticado por mulheres, o que elevava o status e o mistério das völvas. Sua habilidade em dominar essa magia as colocava em uma posição única de poder e influência na sociedade nórdica, algo que era respeitado e temido por todos, até pelos mais poderosos chefes. O papel social da völva: conselheira de reis e comunitária. A völva não vivia isolada em uma torre distante, embora seu poder fosse místico. Pelo contrário, ela estava profundamente integrada à sociedade viking e exercia um papel vital em vários níveis, desde o mais alto escalão da realeza até a vida cotidiana das comunidades. Sua sabedoria e suas habilidades proféticas eram procuradas por todos que enfrentavam grandes decisões ou que buscavam compreender o que o futuro lhes reservava. Em um nível mais elevado, as völvas eram frequentemente conselheiras de reis e chefes. Em um mundo onde a sorte e o destino eram cruciais para o sucesso de qualquer empreendimento, seja uma expedição de saque, uma campanha militar ou a sucessão de um trono, a capacidade de uma völva de prever eventos futuros era inestimável. Um rei, antes de embarcar em uma guerra arriscada, poderia consultar uma völva para saber se os deuses eram favoráveis ou se a vitória estava destinada. Suas palavras podiam influenciar decisões políticas, estratégias militares e até mesmo determinar se uma aliança seria formada ou desfeita. A völva não apenas previa, ela, de certa forma, ajudava a moldar o curso da história com seus conselhos. Elas eram vistas como um canal direto com as divindades, e ignorar seus avisos era considerado uma tolice perigosa. Além de suas funções consultivas para a elite, as völvas também desempenhavam um papel crucial nas comunidades locais. Elas viajavam de aldeia em aldeia, especialmente durante festivais ou em tempos de crise, oferecendo seus serviços ao povo comum. Em uma sociedade pré-científica, onde doenças inexplicáveis, colheitas perdidas ou eventos climáticos extremos podiam ser vistos como sinais de desfavor divino ou de magia maligna, a völva era a pessoa a quem se recorria para obter respostas e soluções. Ela podia ser chamada para abençoar a terra antes do plantio, para prever o sucesso de uma caçada, para ajudar a encontrar objetos perdidos ou até mesmo para interpretar sonhos perturbadores. Sua presença trazia uma sensação de segurança em um mundo incerto, pois ela era a ponte entre o humano e o divino, capaz de trazer ordem ao caos. A völva também atuava como uma espécie de guardiã do conhecimento ancestral. Elas memorizavam e transmitiam sagas, genealogias e rituais que eram essenciais para a identidade cultural do povo nórdico. Em uma sociedade oral, seu papel na preservação e transmissão de histórias e tradições era fundamental. Elas eram, de muitas formas, as bibliotecas vivas de sua cultura. Seu status na sociedade era, portanto, uma mistura de respeito, medo e uma profunda dependência de suas habilidades. Elas eram as vozes dos deuses, as guardiãs do futuro e as protetoras do passado, tornando-se figuras indispensáveis no tecido social da era viking. Vestimentas e instrumentos, os símbolos de seu poder. A völva, como uma figura de poder e mistério, não era reconhecida apenas por suas habilidades. Sua aparência, especialmente suas vestimentas e os instrumentos que portava, eram cruciais para a sua identidade e para a forma como era percebida e respeitada na sociedade viking. Esses objetos não eram meros adereços, eram extensões de seu poder, carregados de significado simbólico e, em muitos casos, de uma energia mística que complementava suas práticas de seder. Uma das características mais notáveis da völva era o seu traje distintivo. As sagas descrevem roupas que variavam, mas que geralmente incluíam vestes de cores escuras ou neutras, muitas vezes com capuzes ou chales que cobriam parte do rosto, aumentando seu ar enigmático. É provável que usassem tecidos finos ou até mesmo peles de animais, como a de gatos, que eram associados à magia e à deusa Freyja. Adornos como colares, amuletos e anéis, muitos feitos de metais preciosos ou com símbolos rúnicos, complementavam seu vestuário. Essas vestes não eram apenas para mostrar status, elas serviam para diferenciá-las das outras mulheres, para prepará-las para o transe e para inspirar reverência naqueles que as procuravam. O objetivo era criar uma aura de autoridade e de conexão com o mundo espiritual. O cajado de seder, ou Völvustafur, era talvez o mais emblemático dos seus instrumentos. Achados arqueológicos em túmulos de mulheres que se acredita terem sido völvas revelaram a existência desses cajados. Eles eram muitas vezes feitos de ferro, ricamente decorados com nós, espirais ou até
até mesmo com pequenas casas, que podiam simbolizar os reinos que a volva visitava em suas jornadas espirituais. O cajado não era apenas um apoio físico, ele era um condutor de energia, um foco para o poder da volva durante seus rituais. Era com ele que ela marcava o chão, batia ritmicamente ou o utilizava para canalizar as forças que invocava. Acredita-se que o próprio nome Velva esteja ligado a esse cajado, reforçando sua importância central em sua prática. Além do cajado, outros objetos acompanhavam a volva: bolsas de couro contendo ervas secas, ossos de animais, pedras rúnicas ou outros amuletos eram comuns. Esses itens eram usados em feitiços de proteção, de cura ou para a leitura de presságios. Pequenos bancos ou plataformas elevadas, como o já mencionado Seidjaller, eram montados para que a volva se sentasse durante o transe, destacando-a fisicamente do público e criando um espaço sagrado para o ritual. A presença de sementes de cannabis em um túmulo de volva na Noruega sugere que substâncias psicoativas também poderiam ter sido usadas para induzir estados alterados de consciência e facilitar a conexão com o mundo espiritual. Todos esses elementos, vestimentas, cajado, amuletos e substâncias, trabalhavam em conjunto para criar uma experiência poderosa e mística, tanto para a volva quanto para aqueles que testemunhavam seus rituais, solidificando seu status como as pontes vivas entre o mundo humano e o divino. Volvas famosas e seus feitos, das sagas à arqueologia. Embora muitas volvas permanecessem anônimas nas comunidades que serviam, algumas delas alcançaram um nível de fama e influência que as imortalizou nas sagas e na memória histórica. Suas histórias, embora por vezes misturadas com elementos lendários, nos dão um vislumbre fascinante do impacto que essas mulheres exerciam. Além das narrativas escritas, a arqueologia tem desempenhado um papel crucial em desvendar a existência e o prestígio dessas figuras, trazendo à luz evidências concretas de seu poder e status. Uma das mais conhecidas volvas da mitologia nórdica é a figura central do poema Völuspá, a profecia da volva, parte da Edda poética. Neste poema épico, Odin, o próprio pai de todos, vai até uma volva já falecida e a ergue de seu túmulo para que ela revele os segredos do passado, do presente e do futuro, incluindo a criação do mundo, a chegada dos deuses, a Era de Ouro, a queda de Baldur e, mais importante, o Ragnarok, o destino final dos deuses e da humanidade. A relutância inicial da volva em falar e a forma como Odin precisa persuadi-la sublinha o imenso poder e conhecimento que ela detinha, superando até mesmo o maior dos deuses em sabedoria profética. Este poema é a fonte mais rica de informações sobre a cosmologia nórdica e é uma prova da reverência que se tinha pelas volvas. Além das figuras míticas, há menções de volvas em sagas históricas que parecem ter sido pessoas reais. Um exemplo notável é a Völva, mencionada na saga de Érico, né, o Vermelho. Nesta saga, uma volva chamada Thorbjörg Little Völva, a pequena volva, é convidada para uma fazenda na Groenlândia durante um período de fome. Ela realiza um ritual de Seidr elaboradamente descrito para prever quando a fome terminaria e quando a sorte voltaria para a comunidade. O ritual, com suas canções, o assento de Seidr e o estado de transe de Thorbjörg, é um dos relatos mais detalhados sobre as práticas de uma volva que possuímos. Sua capacidade de prever o futuro e de oferecer esperança em tempos difíceis mostra o papel vital que essas mulheres desempenhavam na vida das pessoas. A arqueologia tem adicionado peso às narrativas. Túmulos opulentos de mulheres que datam da era viking, contendo artefatos como joias ricas, moedas estrangeiras e cruciale, cajados de ferro elaboradamente decorados, muito parecidos com os Völvustafur descritos nas sagas, sugerem que essas mulheres detinham um status social e religioso extraordinário. O túmulo de Firkat, na Dinamarca, por exemplo, revelou uma mulher enterrada com um rico vestido, joias e um cajado de ferro, indicando que ela era uma figura de grande importância, possivelmente uma volva. Esses achados materiais corroboram a imagem das volvas como figuras poderosas e respeitadas, que não apenas previam o futuro, mas também acumulavam riqueza e influência, deixando uma marca tangível em seu tempo. A conexão com o divino, volvas e as deusas nórdicas. As volvas não eram apenas praticantes de magia, elas eram a ponte viva entre o mundo dos homens e o complexo panteão nórdico. Sua capacidade de se conectar com o divino era o cerne de seu poder, e essa conexão tinha uma ressonância especial com as deusas da mitologia nórdica. Compreender essa relação nos ajuda a entender a profundidade do poder feminino na religião e cultura viking. A deusa mais intimamente associada ao Seidr
Seidr e, por extensão, as Völvas, é Freyja. Freyja era a deusa do amor, da beleza, da fertilidade, da guerra e, crucialmente, da magia. Acredita-se que ela tenha sido a primeira a praticar o Seidr entre os deuses e que o tenha ensinado a Odin. Essa ligação com Freyja conferia às Völvas uma autoridade e um prestígio imensos. Elas eram vistas como as sacerdotisas terrenas dessa poderosa deusa, canalizando sua energia e sabedoria. Freyja era uma deusa multifacetada, e sua associação com o Seidr reflete a natureza complexa e abrangente dessa magia. Através de Freyja, as Völvas podiam influenciar desde a fertilidade da terra e dos rebanhos até o desfecho de batalhas e a fortuna pessoal. Além de Freyja, outras figuras femininas no panteão nórdico também podem ter tido relevância para as Völvas. Frigg, a esposa de Odin, era conhecida por seu vasto conhecimento sobre o destino, embora ela não o revelasse. Sua sabedoria silenciosa pode ter sido uma inspiração para as Völvas em sua busca por conhecimento oculto. As Norns, as tecelãs do destino, Urd, Verdandi e Skuld, eram as figuras supremas que determinavam o futuro de deuses imortais. A capacidade das Völvas de prever o futuro as colocava em uma posição de imitar, em certa medida, as Norns, acessando os fios do destino que elas teciam. Essa conexão com as Norns reforçava a autoridade das Völvas em questões de profecia e destino. A relação das Völvas com o divino não era de simples adoração, mas de colaboração e canalização. Elas não eram meras intermediárias passivas. Elas ativamente buscavam e interagiam com as forças divinas para obter conhecimento e poder. Essa interação, muitas vezes realizada através de transes e rituais, era fundamental para o exercício de suas funções. A percepção de que uma Völva podia se comunicar diretamente com as deusas e até mesmo influenciar eventos através de sua magia cimentava seu lugar como figuras insubstituíveis na religião e na vida cotidiana do povo nórdico. Elas eram as vozes do sagrado, ecoando a sabedoria e o poder das deusas para um mundo que dependia profundamente dessas conexões para entender sua existência e seu futuro. O lado sombrio, medo, desconfiança e o destino das Völvas. Apesar de seu imenso prestígio e da dependência que a sociedade viking tinha de seus poderes, a vida de uma Völva não era isenta de desafios e perigos. O mesmo poder que inspirava reverência também podia gerar medo e desconfiança. Afinal, a capacidade de manipular o destino e de se comunicar com o outro mundo era algo que poderia ser usado tanto para o bem quanto para o mal, e essa ambiguidade sempre esteve presente na percepção popular sobre elas. O Seidr, a magia praticada pelas Völvas, tinha um lado que podia ser visto como negativo ou perigoso. Embora muitas de suas práticas fossem voltadas para a cura, a prosperidade e a adivinhação do futuro, havia também o potencial para o Maleficium, a magia negra ou a feitiçaria com intenções prejudiciais. Uma Völva poderia, por exemplo, ser contratada para lançar maldições sobre inimigos, para causar doenças ou para manipular a mente de alguém. Essa capacidade de causar dano gerava um temor considerável naqueles que as consultavam ou que viviam em suas proximidades. O medo do desconhecido e da punição divina por ofender uma Völva era real e palpável. Além disso, a prática do Seidr, com seus transes e rituais complexos, era por vezes associada a comportamentos que eram considerados erdi, efeminados ou vergonhosos para os homens nórdicos. Embora as mulheres não sofressem o mesmo estigma, a natureza de seu poder, que envolvia estados passivos e receptivos, contrastava com o ideal guerreiro masculino de ação e conquista. Isso criava uma certa distância, um senso de que as Völvas operavam em uma esfera à parte, que podia ser vista com uma mistura de fascínio e cautela. Com a chegada e a gradual consolidação do cristianismo na Escandinávia, o destino das Völvas mudou drasticamente. A nova fé monoteísta via as práticas pagãs, e especialmente a magia, como algo diabólico e maligno. O que antes era reverenciado como uma conexão divina, passou a ser condenado como bruxaria. As Völvas, de conselheiras e figuras respeitadas, tornaram-se alvo de perseguição. Suas habilidades eram reinterpretadas como obras do demônio, e suas vidas, que antes eram cheias de prestígio, passaram a ser ameaçadas. Muitos dos seus locais sagrados foram destruídos e suas práticas suprimidas. A cristianização marcou o declínio e, eventualmente, o desaparecimento público das Völvas como figuras proeminentes na sociedade nórdica. Esse processo de demonização e supressão é um triste, mas inevitável capítulo na história das Völvas. Ele mostra como a transição cultural e religiosa pode apagar práticas e figuras que outrora foram pilares de uma sociedade. O legado de medo e desconfiança que as cercava
escrava, combinado com a imposição de uma nova fé, selou o destino dessas mulheres poderosas, mas não antes que elas deixassem uma marca profunda e enigmática na história e na mitologia nórdica. Arqueologia e descobertas recentes. O que a Terra revela. Por muito tempo, o conhecimento sobre as Velvas veio principalmente das sagas e poemas, que, embora ricos em detalhes, muitas vezes misturam fato e lenda. No entanto, nas últimas décadas, a arqueologia tem desempenhado um papel fundamental em trazer à luz evidências físicas que corroboram a existência e o alto status dessas sacerdotisas. Cada escavação e cada achado oferecem novas peças para montar o quebra-cabeça de suas vidas e práticas. Um dos achados mais significativos para a compreensão das Volvas são os túmulos de mulheres que foram enterradas com grande riqueza e objetos rituais específicos. Estes enterros não são comuns e sugerem que as mulheres neles sepultadas detinham um poder e uma posição social extraordinários, muito além do que se esperaria de uma mulher comum da era viking. O túmulo de Firkat, na Dinamarca, é um exemplo primordial. Descoberto em um complexo de anéis vikings, este túmulo continha os restos de uma mulher com um vestido rico, joias e, crucialmente, uma pequena bolsa com sementes de cannabis, que poderia ter sido usada para rituais de transe, e um cajado de ferro. O cajado é particularmente importante, pois se assemelha aos Völvustafur, descritos nas sagas, solidificando a ligação com as Volvas. Outro achado notável veio de Hagebhöga, na Suécia. Ali, uma mulher foi enterrada com joias de prata, um balde de bronze e um cajado de ferro semelhante ao de Firkat, com pequenos nós e ornamentos. A análise desses objetos e a forma do enterro apontam para uma figura com grande autoridade e conhecimento ritualístico, provavelmente uma Völva ou uma praticante de Saeder de alto nível. Esses túmulos ricamente equipados, muitas vezes localizados em pontos estratégicos ou em conexão com grandes assentamentos, indicam que as Völvas não eram figuras marginais, mas sim indivíduos poderosos, integrados à elite da sociedade viking. Além dos túmulos, descobertas de amuletos e pequenos objetos rituais em locais de assentamento também sugerem a presença e a prática de magia e adivinhação. Pequenas estatuetas de figuras femininas com características que remetem a adivinhas ou artefatos com símbolos rúnicos que poderiam ser usados em rituais continuam a surgir, oferecendo mais evidências da ubiquidade das práticas de Saeder. A pesquisa arqueológica moderna, com suas técnicas avançadas de datação e análise, nos permite datar esses achados com precisão e entender melhor o contexto em que essas mulheres viviam e operavam. Essas descobertas arqueológicas são de valor imenso porque elas dão substância física às narrativas das sagas, mostrando que as Volvas não eram apenas personagens míticos, mas mulheres reais que detinham um poder considerável em uma sociedade complexa. Elas nos permitem vislumbrar não apenas seus rituais, mas também o respeito e a riqueza que a cercavam, reforçando a ideia de que o poder feminino na era viking ia muito além da força bruta, alcançando o reino do sagrado e do profético. O legado das Velvas, influência além da era viking. Embora as Velvas, como figuras proeminentes e abertamente praticantes de Saeder, tenham desaparecido com a cristianização da Escandinávia, seu legado e a memória de seu poder não se apagaram completamente. A influência dessas sacerdotisas e profetisas transcendeu a era viking, ecoando em diversas formas e inspirando novas gerações, mesmo em um contexto cultural e religioso diferente. Um dos legados mais evidentes das Velvas está na própria literatura nórdica que sobreviveu. O poema Völuspá, que discutimos, é a prova máxima de sua importância, sendo uma das fontes primárias da mitologia nórdica. A sabedoria e as profecias atribuídas à Völva nesse poema continuam a ser estudadas e reverenciadas por acadêmicos, artistas e entusiastas da cultura nórdica até hoje. Sua voz ecoa, através dos séculos, contando a história do cosmos de uma forma que poucas outras figuras conseguiram. As sagas também perpetuaram a imagem da Völva como uma mulher de grande poder, um lembrete constante da influência feminina em um mundo que, à primeira vista, parece dominado por homens. Além da literatura, a figura da Völva e as práticas de Saeder influenciaram o folclore e as crenças populares da Escandinávia por muito tempo após a era viking. Embora a magia pagã fosse condenada pela Igreja, a crença em mulheres com poderes de adivinhação, cura e até mesmo de maldição persistiu em diferentes formas, adaptando-se e se misturando com novas ideias. As figuras das bruxas e benzedeiras em contos populares medievais e modernos podem em parte ter suas raízes nas Volvas, transformadas e distorcidas
talvez pelas lentes de uma nova fé, mas ainda carregando um vestígio do poder místico feminino. Essa persistência mostra a profundidade da crença no poder dessas mulheres e na magia que elas praticavam. No mundo moderno, as Völvas e o Seder experimentaram um ressurgimento de interesse. Movimentos de neopaganismo e reconstrucionismo nórdico buscam resgatar e praticar as antigas tradições, e as Völvas são vistas como arquétipos poderosos de sabedoria feminina, conexão espiritual e autonomia. Artistas, escritores e músicos se inspiram na sua figura para criar obras que exploram o mistério e a força dessas mulheres. A pesquisa acadêmica também continua a aprofundar nosso entendimento, utilizando novas ferramentas arqueológicas e textuais para separar o fato da lenda e oferecer uma imagem mais clara de quem eram essas mulheres notáveis. O legado das Völvas é, portanto, o de uma força indomável que desafiou as estruturas de poder de sua época e que, mesmo após seu declínio, continua a inspirar e a fascinar. Elas nos lembram que a era viking era um mundo de complexidade, onde o poder podia se manifestar de muitas formas e que as mulheres desempenharam um papel central, mas muitas vezes subestimado, na formação da cultura, da religião e do destino do povo nórdico. Völvas e outras mulheres poderosas, comparativos e distinções. Para entender a singularidade das Völvas, é útil compará-las com outras figuras femininas de poder na era viking, pois a sociedade nórdica, embora patriarcal em muitos aspectos, oferecia diferentes caminhos para a influência feminina. Nem toda mulher poderosa era uma Völva, e as Völvas ocupavam um nicho muito específico e respeitado. Primeiro temos as rainhas e mães de família. Estas mulheres exerciam um poder político e social considerável dentro de seus clãs, e no caso das rainhas, em todo o reino. Elas podiam administrar fazendas extensas, na ausência de seus maridos, participar de negociações e até mesmo influenciar decisões de guerra e paz. Sua autoridade vinha de seu status familiar, riqueza e linhagem. Elas eram pilares da estrutura social e da perpetuação da linha de sangue. No entanto, seu poder era secular, focado no governo e na administração do dia a dia, e não no acesso ao mundo espiritual. Em contraste, as Skjaldmær, donzelas escudo, ou guerreiras, se existiram em grande número, como as sagas por vezes sugerem, representavam o poder feminino no campo de batalha. Elas empunhavam armas, lutavam ao lado dos homens e conquistavam glória através da força física e da coragem. Seu poder era tangível e visível, baseado na habilidade marcial e na capacidade de impor sua vontade pela força. Este é o tipo de mulher guerreira que muitas vezes vem à mente quando se pensa em mulheres vikings. As Völvas, por sua vez, operavam em uma esfera completamente diferente, a do sagrado e do sobrenatural. Seu poder não vinha da linhagem, da riqueza da família ou da força física, mas de sua capacidade inata ou treinada de se conectar com os deuses, com os espíritos e com os fios do destino. Elas eram as interpretadoras da vontade divina, as manipuladoras de energias cósmicas e as conselheiras em assuntos que ultrapassavam a compreensão humana comum. Enquanto uma rainha lidava com a política e uma guerreira com o combate, a Völva lidava com o que estava além da vida e da morte, com o invisível que influenciava o visível. A grande distinção reside na origem de seu poder e na forma como era exercido. A rainha exercia poder através do comando e da administração, a guerreira através da força e da coragem, a Völva através do conhecimento oculto e da magia. Eram diferentes manifestações do poder feminino em uma sociedade complexa, e cada uma tinha seu lugar vital. As Völvas, contudo, ocupavam um lugar único e insubstituível, pois eram a ponte para o desconhecido, as guardiãs de segredos cósmicos e as vozes do destino, um poder que nenhum rei ou guerreiro poderia realmente possuir ou controlar sem sua intervenção. A jornada de desvendar as Völvas nos leva a uma compreensão muito mais rica e multifacetada da era viking. Elas não eram apenas lendas ou personagens de contos, eram mulheres reais, poderosas, que andavam entre os mortais e os deuses, influenciando reis, aconselhando comunidades e moldando o destino com suas visões e magias. Sua existência desafia a visão simplificada de uma sociedade puramente brutal e patriarcal, revelando a profundidade da espiritualidade nórdica e o papel central que as mulheres desempenhavam nela. O Seder, suas vestimentas, seus cajados e os túmulos que as guardam são testemunhos silenciosos de um tempo em que o poder feminino podia vir de lugares inesperados, de uma sabedoria que não era de músculos, mas de mentes que viam além. Mesmo que a cristianização tenha tentado apagar sua memória, as sagas e a terra preservaram
levaram seus ecos, permitindo que hoje possamos vislumbrar a grandiosidade e o mistério dessas sacerdotisas e profetisas. Elas nos lembram que a história é complexa e que os verdadeiros heróis e figuras de poder vêm em muitas formas, algumas delas envoltas em véus de fumaça e sussurros de profecia. As veuvas foram as chaves para o mistério do destino na era viking, e sua história continua a nos fascinar, nos fazendo questionar. Se você pudesse consultar uma veuva, que segredo do passado ou do futuro você perguntaria a ela? Deixe sua resposta nos comentários. E se você se sentiu tão conectado com os mistérios das veuvas quanto nós, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos que amam a história nórdica e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas próximas revelações. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo segredo viking for desvendado.